Então, pessoal, dando continuidade aqui à nossa revisão, vamos ver os elementos do Estado. Nós fizemos recentemente um estudo sobre o Estado e vimos em alguns vídeos os elementos do Estado. Vou fazer aqui a revisão. Os elementos que compõem o Estado: população, nação, território. Esses três primeiros a gente observou em muitos comentadores, tá? No YouTube tem muita coisa se você quiser pesquisar sobre filosofia política, tá? Quem tem fôlego aí de filósofo, tem muita coisa interessante na internet. Acontece que estamos aqui fazendo revisão. Você pode ter esses dois outros elementos também, esses três outros elementos: ordenamento jurídico, poder e bem comum. Vamos ver. A população, tá? É o conjunto de indivíduos que compõem o Estado, né? A própria sociedade, que a gente chama de sociedade, né? São as pessoas que estão sob esse Estado. A nação é o sentimento, tá? Que envolve, vamos dizer assim, que aglutina, que junta os indivíduos numa só identidade que tem muito a ver com o idioma, as tradições, a religião, como na Grécia, a Grécia antiga, a gente não tem uma propriamente uma nação, um país chamado Grécia. Não tem. Você tem o quê? Várias cidades e que elas são cidades independentes em termos políticos. Então são chamadas de cidade-estado. Por quê? Porque elas são independentes. Agora, todas elas, né, falavam mais ou menos o mesmo idioma, as mesmas tradições, festas religiosas, por exemplo, os mitos, os costumes, a história, tá? E a cultura é o que aglutina, que a gente vai chamar de nação. Aí a gente diz nação grega, tá? Quem não era grego era bárbaro. Outra coisa é o território. Em geral, os estados modernos, eles apresentam isso aqui, eles apresentam um limite geográfico, tá? Uma área onde o Estado exerce a sua soberania, o seu poder, o, a sua, o seu direito, tá? Ele é exercido num, num espaço que a gente chama de território. Ordenamento político. Todo país tem suas normas. Toda sociedade precisa de normas para quê? Para fazer o cidadão obedecer. Fazer o cidadão obedecer. Porque sem esse ordenamento político, você não tem, você não tem a possibilidade de viver em sociedade, cada um fazendo o que quer. Não dá para você ter um Estado assim. Você tem que ter, então, a lei ela é central na organização política. Ela é central. A gente pode se debater contra isso, mas eu estou fazendo aqui um apanhado da filosofia clássica. Então, ordenamento jurídico, tá? Ele é central. Poder. Poder é outro tema muito importante, tá? O Estado, ele tem poder de fato. Os estados modernos têm poder de fato. Se uma legislação, por exemplo, de trânsito, se eu recebo uma multa, eu não posso não pagar aquela multa. Um poder está sendo exercido sobre a minha pessoa.
Eu posso não pagar, claro, eu não rasgo a multa, mas eu estou desonerado daquela multa? Não, o poder continua. É, é, o poder continua sendo exercido sobre a minha pessoa. Eu tenho que pagar. Até que eu pague aquela multa, eles vão ficar me cobrando. Então a gente não está solto do poder, a gente está envolvido com o poder. Agora, esse poder do Estado, ele pode ser ele pode ser mais rigoroso ou menos rigoroso de acordo com o regime político que a gente segue, tá? Por exemplo, um Estado totalitário, o poder é muito forte sobre os indivíduos e bem comum. A gente imagina que o Estado ele surge justamente para organizar, legislar e fazer a lei ser cumprida, certo? Para atingir o bem de todos, não o bem particular, mas o bem comum. Então aí é que está a justificativa, que eu não botei nada escrito, mas em geral é a justificativa para a existência do Estado é que o Estado pode garantir o bem comum. Até que ponto isso é verdade, até que ponto isso acontece, é outra história, tá, gente? É outra história. Então, numa teoria geral do Estado que nós estamos vendo, é preciso lembrar que a palavra Estado ela pode assumir significados diversos. Isso é fundamental. Às vezes a palavra é muito confundida. É muito comum o uso da palavra para se referir, por exemplo, Estado de São Paulo, Estado da Bahia, né? Então a gente diz assim, ah, o governo do Estado do Rio de Janeiro. Nós somos estudantes do Estado do Rio de Janeiro. Ora, não é esse sentido aqui que a gente está dando, não. Não é da unidade da federação, tá? Então, se não é esse sentido, qual é o sentido da palavra Estado, professor? O termo Estado deriva do latim estar firme, status, significando a permanência de uma situação de convivência humana ligada à sociedade política. Então, o Estado, vejam bem, o Estado não é quem está governando, não é o governo. Não pode, a gente não pode confundir Estado com governo. O governo administra em determinado momento, quando eleito, o governo administra o Estado. Então, governo Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, né, teve duas gestões no Brasil e é, compunha um governo para administrar os interesses do Estado. Ele era o Estado, ele encarnava o Estado, tá? Ele encarnava o Estado momentaneamente, momentaneamente para o quê? Para ele organizar, tá? A sociedade política. Depois saiu Fernando Henrique, veio o Lula, aí a mesma coisa, e agora, né, depois Dilma, e agora o presidente Bolsonaro. Tá? O Estado é a instituição política que, dirigida por um governo soberano, reivindica o monopólio do uso legítimo da força física em determinado território, subordinando os membros da sociedade que nele vive. Então, essa é uma definição de Max Weber que contempla todas aquelas formas que a gente viu
aqueles elementos que a gente viu do Estado, tá bom? Vamos avançar aqui um pouquinho. Para que existe o Estado? Qual é a função do Estado? Aí você vai ter várias respostas. É importante, pessoal, não confundir Estado com o governo, tá bom? O governo, ele vai administrar por algum tempo, mas ele não é o Estado, ele encarna as atividades que é do Estado. Então, o governante não pode, como eu falei no início, ele não pode fazer politicagem, ele tem que ser impessoal, tá? A visão de qual deve ser essa função do Estado, essa função de administrar do Estado, ela tem vários, várias respostas. Né? Para que o Estado? Para que a gente tem Estado? Por que uma máquina administrativa, uma máquina legislativa, uma máquina judiciária em, em, em torno da gente? Não daria para a gente se autocompor na nossa vida, sociedade, uma sociedade sem Estado? Isso é possível existir sim, mas os Estados modernos, e a gente está estudando política muito voltado à nossa situação real, tá? Mas a gente pode analisar, e há historiadores, há antropólogos que fizeram esse estudo e verificaram que existem sociedades que não têm tanta centralização do poder assim, tá? Vamos ver na visão moderna a visão liberal, a visão liberal. Vamos explicar o que é liberal. Vamos explicar aqui o que significa liberal. Eu vou explicar o que é o liberalismo e vou passar para um outro slide, tá? Para a gente ver outra visão sobre a função do Estado, tá? Porque o meu tempo, eu estou fazendo esses vídeos curtinhos, tá, gente? Para caber no YouTube. Então vejam bem, o liberalismo é um, é um modo de pensar as relações dentro da sociedade que apareceu historicamente no século XVII, fazendo frente ao poder absoluto dos reis. Então, na Europa, você tem uma coisa chamada absolutismo, que é poder absoluto dos reis sobre a população. O liberalismo é uma filosofia que tenta fazer frente a esse poder absoluto. Então, o liberalismo é toda uma disposição filosófica em que pensa a sociedade livre para atuar nos interesses de uma determinada classe social, nos interesses dos indivíduos, eles serem menos regulados pelo Estado. Vamos colocar aqui essa consideração no próximo vídeo, para que o nosso vídeo não fique muito comprido.